a graciosa e a restauradora paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos e com todas as irmãs em Cristo Jesus e com toda a igreja do povo de Deus. Vou ler aqui a passagem logo depois do batismo, onde Jesus Cristo é tentado. Está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, onde o título nos diz A Tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Então, meus amados, essa leitura que nos mostra, logo depois que o Senhor Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto, para que ali ele fosse tentado. Muitos cristãos hoje não sabem porque são tentados. Mas toda vez, todo aquele que é batizado, porque reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, sofrerá tentações e provações nessa terra. Foi assim com o Senhor Jesus e será assim com todo aquele que crê no teu santo nome. Tinha passado pelo batismo, onde não tinha necessidade alguma de ser batizado, mas para que se cumprisse a ordenança, ele também passou pelas águas, foi batizado pelas águas, e ali o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele como pomba corpora, em forma de pomba corpora sobre ele, e o encheu de virtude. E dali o próprio Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O que mais me chama a atenção nesse texto aqui, porque o diabo sabia que ele era filho de Deus. E a tentação não veio logo em seguida. No deserto, Jesus permaneceu 40 dias sem beber e sem comer nada. Um jejum, meus amados, de 40 dias.
sem água, sem comida. Como é possível ficar tanto tempo sem beber água, sem comer um pedaço de pão? Meus amados, só é possível um fenômeno desse quando estamos cheios da glória do Senhor. Moisés também passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, sendo alimentado, fortalecido pela glória de Deus. E dessa mesma forma foi com o Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele foi alimentado, fortalecido pela glória do Senhor. E depois de passados 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, o inimigo logo botou as asas de fora e achou que o Senhor cairia em suas tentações. E a palavra de Deus nos fala que depois de 40 dias sem comer e sem beber, Jesus teve fome. Teve fome. E o diabo foi tentando. Se tu és o Filho de Deus, fala dessas pedras se transformarem em pães. E sacia a tua fome. Se tu és mesmo o Filho de Deus, faça isso. E matarás a tua fome. Jesus sabiamente respondeu a essa tentação. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus amados, não é o que comemos, o que bebemos, que nos alimenta, que nos fortalece. Aquele que nos fortalece é o Senhor. Nós somos nutridos e fortalecidos, alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Quem disse essa palavra lá atrás foi Moisés. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus recitou o Evangelho para o adversário. E desse mesmo modo, dessa mesma maneira, o cristão, o crente fiel, deve responder ao tentador quando esse bater em tua porta, quando esse chegar na tua vida. Responde ele com a palavra de vida, com o pão que nos alimenta e nos sustenta. Não vai pelo teu entendimento, não vai pela tua força, pelo teu saber, mas vai pelo que a palavra diz. O Senhor Jesus Cristo, como Deus e como Filho do Deus vivo, poderia dar outra resposta. Mas ele falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não satisfeito com a resposta do Senhor Jesus, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, no ponto mais alto,
e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo. Também o inimigo citou as palavras para o Senhor Jesus. Isso aí, meus amados, é para dizer que o inimigo também está informado sobre a nossa vida. Ele está a par da nossa situação, da nossa dificuldade, do nosso dia a dia. Ele está em nosso derredor rugindo, querendo tragar a nossa vida. E ele falou para o Senhor Jesus: também está escrito, atira-te daqui para baixo, porque também está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles se sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Astúcia é essa do inimigo, do adversário, citando as Escrituras, o autor dela. Quem é o autor da Escritura? Senão o Senhor Jesus Cristo, que é o princípio, o meio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, disse Jesus, o princípio e o fim. Que astúcia, que ousadia do adversário citar as Escrituras do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabiamente lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amados irmãos, irmãs em Jesus Cristo, amada igreja do Senhor, não sobrevém nenhuma tentação na nossa vida, senão humana, das quais todos nós possamos vencê-la diante da graça que nos foi revelada no Senhor Jesus. Quando estamos cheios da graça, estamos nutridos pelo Espírito Santo do Senhor. E mais uma vez eu repito, não há necessidade alguma de nós usarmos a nossa força, a nossa mente, o nosso saber, o nosso intelecto, para pleitear com o adversário. A nossa arma está aqui, a palavra do Senhor, a palavra de vida, a palavra de verdade, a palavra reveladora, restauradora, instruidora, aquela que nos capacita a encarar os desafios que o adversário lança em nossos caminhos. Não há necessidade de enfrentarmos o adversário. O Senhor Jesus resistiu e desta forma Ele também quer que nós resistamos às tentações deste mundo, usando as Escrituras, o que está escrito aqui nas Escrituras, fortalecendo a nossa fé, aumentando o nosso intelecto.
pois todo cristão deve ser nutrido, deve ser alimentado pela graça do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Então Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De forma alguma, meus amados, nunca devemos tentar o nosso Deus, porque de maneira alguma somos tentados por Ele. Pelo contrário, Ele dá o escape. Quando somos tentados, Ele dá o escape. De maneira nenhuma seremos tentados acima da nossa capacidade, daquilo que possamos resistir. Então, antes de começarmos a reclamar, a questionar o porquê das tentações, o porquê das aflições, o porquê das perseguições, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também, estando em mim, vencerão. Meus amados, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha dúvida disso. Quanto às perseguições, os profetas que vieram antes de Cristo foram perseguidos, foram torturados, foram humilhados, machucados. Muitos tiveram que enfrentarem a morte. Mas nem por isso questionaram, reclamaram da sua jornada. Nós devemos usar a Escritura. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo, que para resistirmos ao diabo e suas tentações, temos que usar a Escritura. Nós temos que nos fortalecer nas Escrituras, porque esta é a palavra viva de Deus para nós. Esse é o verdadeiro alimento, que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, que enche-nos da graça do Senhor Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo. Então o adversário, o inimigo de nossa alma, não satisfeito, levou o Senhor Jesus a um grande monte e com toda a sua ousadia, com toda a tua petulância, ele disse, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como é que é? Tudo isso te darei? Que ousadia infame do adversário. Tudo isso te darei? Ele está querendo dar ao Senhor tudo que Ele mesmo criou, porque a palavra diz, por Ele, para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. Por Ele, para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. Jesus é o princípio, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. E o inimigo oferecendo coisas que já pertenciam ao Senhor Jesus. Também acontece em nossas vidas.
Quantas e quantas vezes o inimigo oferece coisas para nós que já é promessa do nosso Deus. Lá em Salmos está escrito: jamais vi um justo padecer necessidade. Fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo sofrer necessidade. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, vamos usar o poder que Deus nos deu. Vamos nos alimentar desse pão. A nossa alma precisa desse pão. O nosso espírito precisa ser nutrido desse pão. Esse pão é o pão que mata a nossa necessidade física de ver o nosso estômago cheio. Esse aqui mata a nossa necessidade física. Meus amados, não se vendam para o diabo em troca desse pão.